sejam bem-vindos ao JOEFS, que é a jornada de EFS, do curso de Educação Física e Saúde da IASH USP. Hoje a JOEFS vai acontecer entre o dia 31 de agosto e o dia 4 de setembro, e hoje agora nesse bate-papo a gente convidou a professora Yara Maria de Carvalho, que é especialista em saúde pública e educação física. Yara, você gostaria de se apresentar e contar mais um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação, a sua área de pesquisa? Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, Eduardo? Você fez o contato comigo, um convite bem gentil e generoso. E eu quero agradecer, assim, essa delicadeza sua, né? E poder estar aqui partilhando um pouco com vocês isso que tem sido o meu caminho no campo da interlocução da educação física com a saúde pública, mas também com a filosofia. E vocês vão entender um pouco isso ao longo da minha fala. Bom, inicialmente eu fui fazer engenharia. Eu fiz engenharia química 3 anos. Eu era uma aficionada por matemática, física, adoro as áreas de exatas, mas não me encantei muito com as relações dentro do curso. Achava que o curso era uma coisa assim muito técnica, né, muito física, e que, enfim, seria necessário eu pensar em outras possibilidades diante de o meu interesse de trabalhar com gente, com as pessoas, né? Então, daí fui fazer educação física, eu fiz educação física na Unicamp, e com uma trajetória muito interessante, porque eu iniciei na segunda metade da década de 80, e que na América Latina estava um movimento muito forte no campo da saúde, voltado para a constituição do SUS, de um lado, pensando no serviço, no sistema, e de um outro lado, um novo campo acadêmico denominado saúde coletiva, que fazia uma conversa com a saúde pública, mas que era alguma coisa muito diferente, sobretudo porque a origem dele era a América Latina. Então, esse período da década de 80, né, quando eu iniciei minha graduação, os colegas do México, da Argentina e também do Chile, do campo da saúde, começaram a chegar na Unicamp, né, para problematizar a saúde de um modo geral dos latino-americanos, fazendo uma crítica muito contundente voltada ao progresso e à ciência de um lado, né? Havia grandes progressos científicos e tecnológicos, mas chamando a atenção que aumentava a degradação da qualidade de vida no hemisfério sul, e que isso era incompatível, né, com esse progresso todo. E quando chegou na metade da minha graduação, eu resolvi, digamos assim, ir para esse lado da saúde pública, a convite, na época, do meu orientador, o Aguinaldo Gonçalves, que era um médico sanitarista, muito preocupado com questões de natureza epidemiológica. Particularmente, ele tinha um trabalho bem forte com leprosos, e tinha trabalhado na Secretaria de Saúde, e ele me ajudou a pensar esse campo da saúde pública e como eu poderia me inserir, considerando que o meu interesse era muito voltado também para as humanas. E a educação física da Unicamp, eu fui segunda turma, tinha esse foco muito presente. Quer dizer, como é que a gente consegue deslocar a educação física do campo da saúde mais, digamos, clínica, ou da saúde mais higiênica, né, para uma saúde em conversa com as ciências humanas e sociais. Então foi um encontro bem bacana, porque eu já tinha esse interesse pela filosofia, pelas ciências humanas, eu fazia disciplinas nessas áreas, e por outro lado eu estava entrando no campo da medicina preventiva, na época, que era o departamento lá na Unicamp, com um foco já nas condições de vulnerabilidade da maior parte da população latino-americana, com as questões de saúde do trabalhador. Então, acabou que
a minha formação, meu trabalho de final de curso e em seguida a minha especialização, ela foi já voltada para esse diálogo e eu estudando um pouco os discursos da saúde na educação física no estado de São Paulo. No mestrado, eu mudei de orientador, né, por interesses teóricos, conceituais e metodológicos bem diferentes. Meu orientador foi o Gastão Wagner de Souza Campos, que também é um médico sanitarista, mas com uma formação muito voltada para as políticas sociais, para as políticas públicas, né? E daí eu muito preocupada e discutindo a questão da atividade física, porque até então a atividade física estava muito associada à ideia de saúde, mas com um viés muito epidemiológico, com um viés muito técnico e com um viés muito centrado na doença, nem na pessoa e nem na saúde. E daí, então, eu fui problematizar a relação atividade física e saúde, não para negar a importância dela, mas para mostrar a complexidade que significava a gente afirmar que a atividade física por si só produzia saúde. Porque já estava evidente, já havia uma discussão muito importante na educação física, trazendo questões das lesões esportivas, uma discussão sobre as escolinhas de modalidades esportivas para crianças e jovens, né? As escolinhas assim muito voltadas para superação, competição e lesionando as crianças, né? E produzindo preconceito e produzindo dificuldades de relação, discriminação, né? O gordinho, o magrinho, o descoordenado, enfim, uma série de rótulos, né? De estigmas que muito inspirados até pela educação física escolar, né? A educação física escolar para muitas crianças e jovens, né? Foi Yara, uma tortura, né? Yara, Oi? interromper um pouquinho, desculpa. É porque eu acho que a luz está fazendo um reflexo que está ofuscando um pouquinho a sua imagem. Pronto, melhorou. 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 Desculpa interromper. Não, tudo bem. E daí a escola já vinha sendo muito criticada no campo acadêmico, porque os profissionais tinham uma prática muito voltada para o jogar, por fazer alguma atividade física e tentando selecionar o grupo, né? Pensando nos campeonatos esportivos, pensando no nome da escola, nos jogos escolares, e muito pouco preocupada com a condição mesmo de acolhimento das crianças e jovens nas aulas. Então, tudo isso começou a me, digamos assim, a me provocar no sentido de trazer essa discussão de uma forma mais sistemática para o campo da educação física. Bom, eu fiz especialização em saúde pública, por isso que eu digo que eu sou uma profissional de educação física sanitarista, porque eu tenho esse pé muito atolado no campo da saúde. E isso, lá no início da década de 90, quando eu me formei, né, isso foi uma, digamos assim, uma característica da minha formação que me ajudou muito a abrir caminhos e a me conectar com outras áreas da saúde que não só a medicina ou os médicos, enfermeiros. E nesse momento também está acontecendo no Brasil essa discussão, né, a implementação do SUS, que vai oficialmente aparecer em 1988, mas no início da década de 90, muitos movimentos dentro do campo da saúde tentando articular a diferença de formação, né, a diferença de propostas, de modelos de atenção e cuidado em saúde,
e com um convite muito democrático, assim, muito horizontal, para estarmos juntos, cada vez mais juntos. Isso tudo veio se fortalecer na década de 2000, né? No início de 2000, particularmente em 2003, a gente começa a se juntar a convite do Ministério da Saúde, a convite do Ministério do Esporte do Brasil, e nos encontros a gente se mistura com as 14 sub-áreas da saúde e a gente começa a problematizar questões de natureza formativa, e isso, digamos assim, vai orientar todas as políticas públicas de saúde na década seguinte também, né? Então, até muito recentemente, até 2015, a gente teve um fortalecimento muito grande da dimensão coletiva, pública e social das nossas ações e também dos investimentos. E tudo isso um pouco inspirada por essa formação, por essa graduação e essa especialização em mestrado, com um enfoque nesses elementos também, né? Quer dizer, eu fui muito influenciada pela universidade que eu fiz e pelo momento, pelo tempo histórico que eu estava vivendo, e que isso no Brasil era, digamos assim, era uma novidade, né? Poucos grupos de pesquisa no campo da saúde tinham essa abertura, tinham essa interlocução e articulação com a América Latina e valorizavam isso, porque em contrapartida a gente via assim, em outros grupos, em outras instituições, um modelo muito voltado para as articulações com os Estados Unidos, Canadá, em alguns casos a Alemanha, principalmente os colegas que tinham interesse em biomecânica ou que tinham interesse em modalidades esportivas, em esporte de alto nível, né, competitivo e profissional. Então, digamos assim, foi uma formação bem... Bom, eu fui a primeira estudante recém-formada em educação física que entrou no mestrado em saúde coletiva no Brasil, né? E eu não posso dizer muito a data dessas coisas, mas o fato é que isso abriu caminhos para outros colegas, né? E quebrou barreiras, assim, preconceitos com a educação física mesmo, né? E, bom, de certo modo, essa minha fala aqui já está respondendo algumas questões, né, que Bastante. você me pontuou. Mas você quer comentar, você quer perguntar? Eu achei incrível, muito boa essa explicação da sua história. E fazer uma pergunta mais introdutória mesmo, né? O que seria a saúde pública? O que seria a saúde coletiva? E como a educação física está inserida nessas duas áreas? Bom, a saúde pública é diferente de saúde coletiva pela própria origem dela, né? A saúde pública nasce na Europa. Ela nasce na Inglaterra, no final do século XVIII e XIX, ali no começo do século XIX, como uma resposta do Estado, com letra maiúscula, às questões de saúde da população. Quer dizer, houve naquele momento, com o processo de industrialização, um deslocamento muito grande de grande número de pessoas do meio rural para o meio urbano, e essa alteração nos modos de viver trouxe outras ocorrências, né, outras doenças. E muitas doenças infecciosas, né? Muitas doenças, uma variedade, uma diversidade de doenças que até então não se tinha notícia, e, sobretudo, questões de saneamento básico, né? De condições de habitação. Então, foi necessário que o Estado se posicionasse, se colocasse e desenvolvesse políticas públicas, políticas sociais, para ajudar nesse processo de saúde e doença da população. Acontece que o foco, né, na Europa justamente são as políticas, grandes políticas, né? A política nacional de saúde, por exemplo, da Inglaterra, é uma política muito importante para o mundo todo, porque ela foi referência para muitos países, inclusive para nós,
no que se refere à própria a concepção, né, e a implementação do SUS no Brasil. Quer dizer, nós tivemos no modelo europeu inglês, né, um caminho, uma possibilidade para construir o nosso sistema único de saúde. Mas os problemas e as questões da população europeia, quer dizer, à medida que iam sendo amenizadas, iam sendo sanadas, ou mais ou menos, digamos assim, cuidadas, né? O que a gente observava é que na América Latina, mas não só na América Latina, né? Nos países pobres, né? Nos países colonizados, né? Digamos assim, esse avanço da saúde pública, essa importância das políticas sociais e públicas, não eram percebidas aqui, justamente porque, na verdade, a gente se inspirava no modelo europeu, trazendo os problemas deles como se fossem nossos, e não mapeando, digamos, não diagnosticando nossas particularidades e singularidades no que se refere às condições de vida e às condições de saúde, né? Então, inicialmente, a educação física, ela teve muito vinculada a essa saúde pública. E essa vinculação se deu por dois, digamos assim, dois eixos, né? Um primeiro eixo, assim, pensando a educação física na escola, na saúde das crianças, né? E na importância dela no contexto escolar. Cabe mencionar que para as crianças ricas, né? Para crianças que podiam frequentar a escola, que não era para todas, era para uma minoria, e também um foco muito higienista, quer dizer, a educação física muito associada a procedimentos de cuidado. Então, por exemplo, tomar banho de sol, dormir, se alimentar bem, se cuidar. Então, pensando assim, em técnicas de cuidado, né? Tomar banho, escovar o dente, pensando em procedimentos. E no século XIX, né, século XX no Brasil, a educação física ela teve muito associada a, digamos assim, a saúde das crianças, mas ainda com esse viés higienista e fundamentada numa teoria epidemiológica, né, mais clínica, causa e efeito, né? Então, para um efeito, você tem uma causa, muito associada a essa ideia de unicausalidade, que depois isso foi se alterando, quer dizer, as pesquisas foram avançando, sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, e o Brasil ainda teve nesses países suas referências para pensar essa saúde, mas uma saúde muito elitizada, né? Uma saúde assim muito voltada para quem podia pagar pelo serviço, para quem tinha medicamento, médico. Bom, na década de 60 e 70 na América Latina, há uma crise muito forte devido ao alto índice de mortalidade infantil, várias doenças crônico-degenerativas já tinham chegado aqui com o processo de industrialização, ainda que muito deficiente no Brasil, mas também produziu deslocamentos das populações. Isso gerou, além das doenças infecto-contagiosas, as crônico-degenerativas, sendo que na Europa e Estados Unidos as doenças infecciosas, de certo modo, estavam controladas. Então, historiadores, filósofos, a sociedade civil, associações de mulheres, mas também sanitaristas, médicos, professores, começaram a se juntar no Brasil para pensar os nossos problemas, as nossas questões. E a partir daí foram se definindo temas, né? Foram se definindo focos de atenção, né, e de cuidado muito diferentes dos problemas que eram construídos lá fora.
E daí, então, foi como que uma decorrência desse movimento todo que se institui o campo denominado saúde coletiva e fazendo uma distinção no campo da saúde pública. A diferença básica que eu sempre digo como primeira resposta, ela nasceu na América Latina, né? Então, ela está muito orientada por aquilo que são os nossos dilemas e as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ela está muito enraizada aqui, ainda que hoje essas nossas questões, elas sejam questões mundiais, né? Então, até muito recentemente, agora menos, mas o SUS era uma referência para o mundo pensar os seus programas de saúde, os seus sistemas de saúde, né? Nós tivemos aqui vários pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, entre 2000 e 2015, visitando os nossos serviços, UBS, CAPES, enfim, buscando entender um pouco como é que a gente tinha conseguido formular um sistema tão potente, tão complexo e também tão grande, né, considerando 200 milhões de habitantes, né, distribuídos de uma forma irregular e heterogênea nesse continente, né? Então, isso para dizer que a gente conseguiu produzir um serviço, um sistema, um pensamento, né, do campo denominado saúde coletiva, que hoje é referência para o mundo, né? Então, é assim que eu distingo os dois campos. Inicialmente, obviamente, a educação física sempre teve muito atrelada aos americanos, aos Estados Unidos, né? Do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista metodológico. Então, muitos colegas na década de 70 e 80 saíram para fazer suas pós-graduações nos Estados Unidos, em institutos de cinesiologia, de biomecânica, também na Alemanha, muitos foram para lá. Então, o foco da articulação na pesquisa nos programas de pós no Brasil teve muito, digamos assim, muito centrado nesses países. E na década de 90 e início de 2000, se começam a questionar, então, por que esse único caminho, né? E daí a gente começa a conversar, a articular e a trocar programas de pós-graduação, disciplinas com os hermanos. E a gente começa a convidar, e vem muita gente para o Brasil, muita gente para o Brasil da América Latina, problematizando os nossos temas, e o nosso foco, então, vai se centrar na questão dos pobres, da maioria, das políticas sociais e das políticas públicas, e, sobretudo, na nossa formação. A Rede Unida, que é uma rede muito importante, ela vai se constituir nesse momento, né? Mais tarde a gente vai ter a Associação Nacional de Pós-Graduação, que hoje é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, ou seja, a gente vai ter aí um conjunto de instituições, de modos de agregar, que vão ser referências e vão, digamos assim, pautar aquilo que serão as prioridades na pesquisa, na extensão e no ensino. E isso vai ser muito potente, porque até então os latinos sempre estiveram numa condição de submissão, né, ao hemisfério norte. E a gente começa a conversar, não de igual para igual, mas a gente começa a sentar junto com esses pesquisadores mais renomados, que são referências para nós, e que vão se sensibilizar com aquilo que são as nossas particularidades, né? As nossas dificuldades. E eu acho que hoje a gente tem aí dezenas de programas de pós-graduação em saúde coletiva, temos também em saúde pública, mas a conversa ela é aberta, ela é horizontal, ela é uma conversa, ainda que
a epidemiologia, né, tenha digamos assim, uma, uma presença muito mais marcante, né, hegemonicamente marcante, justamente porque as questões que ela traz e a tradição da epidemiologia, né, a coloca nesse lugar, sobretudo como uma grande receptora de fundos de apoio, né, a fomento, as pesquisas, os investimentos em pesquisa são muito centrados na epidemiologia, né, e mais recentemente isso está se ampliando para a saúde ambiental, para as questões do meio ambiente, que também é outra área do campo da saúde coletiva, saúde do trabalhador. Enfim, mas me parece que de uns tempos para cá, né, até 2015, a gente conseguiu criar condições mais favoráveis, mais civilizadas, digamos assim, de composição, né, de articulação, de fazer junto e garantindo o espaço para todas as áreas, né? Muito bom. E qual é a atuação do profissional de educação física na área da saúde pública ou saúde coletiva? Como ele pode trabalhar, como ele pode se inserir? Então, o profissional de educação física, de modo geral, eu vou generalizar, né? Mas a gente sabe que a ASH tem uma pegada diferente, vocês têm uma proximidade muito importante com as comunidades locais, do entorno da escola, né? A USP, ali, a cidade universitária, desde 2009, tem se envolvido em programas de educação para o trabalho em saúde, financiados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem feito uma aproximação muito importante também com as UBSs, com os CAPs, né? Ali no Butantã e lá para Pinheiros, nessa região. Eu, particularmente, coordenei o ProPet Saúde, que é o Pro-Ensino Saúde, o PET Saúde de 2012 e 2014, que foi até 2015. Foram centenas de alunos, né, mais de 300 alunos envolvidos em 2 anos de projeto, e muitos desses alunos, aí também no IASH também, depois que encontram, né, com o serviço, depois que fazem estágio, se aproximam, acabam se encantando, né, e encontrando esse como um caminho bem interessante, até do ponto de vista econômico mesmo, né, porque tem muitos colegas que estão atuando no NASF hoje, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, que ganham melhor do que se estivessem na rede pública de ensino. Então, abriu aí um outro nicho, né, que é o serviço público de saúde para o profissional de educação física. Mas, enfim, voltando lá à questão da formação, me parece que ainda a educação física está formando muito para academia de ginástica, está formando ainda para personal trainer, está formando ainda para técnico de clube, para o esporte profissional. Quer dizer, me parece ainda que o perfil, a maioria do perfil dos estudantes que chegam nos cursos, ainda tem muito essa expectativa da dimensão individual e privatista da formação, né? Muito centrada assim na relação muito com a esperança de encontrar uma celebridade, de atuar num grande clube esportivo, né? E isso realmente existe, mas isso também é para uma minoria, né? Considerando o número de cursos de educação física no Brasil. Hoje a gente deve estar em torno de 1.400 cursos de formação em educação física no Brasil. Quer dizer, considerando a quantidade de pessoas formadas nessa área, serão muito poucos aqueles que conseguirão realizar esse sonho de trabalhar com as celebridades ou num grande clube esportivo. Então, a grande pergunta que insiste, né, é o que fazer com aqueles que estarão frustrados com a sua formação, né? E eu penso que a nossa formação ainda é muito pobre, ela é muito reduzida, ela é muito centrada nas técnicas, ela é uma formação técnica mesmo, né?
E se dá muito pouco espaço para o pensamento, se dá muito pouco espaço para as outras experiências com o corpo, para outros corpos, corpos diferentes, com condições de vida diferentes, com cores diferentes, com etnias diferentes. Quer dizer, eu acho que tem um tema que é fundamental na formação em educação física, que é o tema do corpo, a questão do corpo. Quer dizer, o corpo na formação de educação física aparece ainda de uma forma muito orgânica, muito mecânica, muito física, né? A gente ainda tem um olhar muito pouco prospectivo, assim, tem um olhar muito voltado para o corpo da classe média, para o jovem que quer fazer, sei lá, uma academia de ginástica, que tem interesse em emagrecer, ou tem interesse em encorpar, ou tem, enfim, mais recentemente o tema dos idosos, né? Da população depois dos 60, 70 anos de idade, aparece, mas ainda assim as nossas referências fisiológicas, biológicas, elas estão muito arraigadas num modelo de, digamos assim, de cuidado muito pobre, do meu ponto de vista. Como é que a gente chacoalha isso, né? Então, primeiro é saindo de dentro da sala de aula. Eu acho que essa é a primeira questão, quer dizer, com quem a gente vai trabalhar, né? Então, se a gente sai da sala de aula e vai para a rua, a gente se depara com corpos completamente diferentes, em condições completamente diferentes, né? Então, eu estou falando aqui do corpo da rua mesmo. Eu dou uma disciplina que se chama Dimensões Filosóficas na graduação, já há mais de 20 anos, eu estou com essa disciplina, uns 24 anos. É uma É na disciplina EFE? muito desafiadora. Oi? É na EFE? É na EFE. É uma disciplina muito desafiadora porque é filosofia, mas é uma filosofia que eu levo para a rua. Então, como é que a gente produz pensamento sobre o que a gente faz, ou tem expectativa de fazer, ou pensa em fazer, né? Então, assim, tem gente que chega no curso de educação física já sabendo o que quer. Tem outros que chegam perdidos. E tem outros que não tiveram outra alternativa, né? Tiveram que fazer um curso e resolveram fazer isso porque foi o mais fácil de entrar. Então, assim, tem três perfis assim de estudantes que chegam muito no curso de educação física, que são esses. Mas de um tempo para cá, de 5, 7 anos para cá, a classe ficou mais interessante. A turma ficou muito mais bacana. Tem muito mais gente misturada, tem muito mais gente da Zona Leste, tem muito mais gente da Zona Sul, tem muito mais gente que anda de metrô, de ônibus, que vem de bicicleta. Tem diferentes etnias dentro da sala de aula, e isso tem produzido, digamos assim, constrangimentos, preconceitos, discriminações, racismos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem ajudado muito a gente pensar essa diversidade, essa pluralidade de modos de existir, de corpos, né? Então, hoje, quando a gente sai na rua, né? Eu fiz um trabalho a cada semestre eu faço um trabalho diferente, mas eu fiz um trabalho com moradores de rua. Então, a nossa atividade era encontrar com moradores de rua e conversar com eles, né? E perguntar para eles como é a vida deles, como eles foram para esse lugar e como é que eles se colocam nesse lugar, e os sonhos, as expectativas. E é muito interessante como os estudantes ficam meio que, mas como assim? O que que a educação física pode produzir para essas pessoas, né? Pode inventar para essas pessoas. Falei, porque essa questão não é uma questão de formação, a gente vai ter que pensar nós, a gente vai ter que inventar nós, junto com eles,
de que modo que é possível a gente se articular com essas pessoas, né? O que pode interessar elas sobre aquilo que são os nossos conteúdos. Bom, e daí a gente tem que rever quais são os nossos conteúdos. Não podem ser as modalidades esportivas, não pode ser a caminhada, a gente não pode propor uma caminhada para o morador de rua. A gente não pode propor o alongamento, mas o que é que a gente pode propor? Bom, e isso vai desconcertando o grupo, né? As pessoas vão pensando assim, mas será que é só isso? O que mais poderia ser? Quer dizer, penso eu que a educação física, para ela conseguir estar dentro do serviço público de saúde, ou para ela estar dentro da escola, a gente precisaria um pouco rever os nossos conteúdos de dentro da sala de aula. Rever no seguinte sentido, pensar quem é esse outro com o qual a gente vai trabalhar e que não é digamos assim, o cara que frequenta a academia de ginástica e nem é, sei lá, a dona de casa que quer emagrecer, mas é um pouco assim, por que essas pessoas nos procurariam, né? E tem uma questão bem importante, que cada vez mais a população e as comunidades estão querendo profissionais de educação física. Mas a nossa imagem está muito vinculada à ginástica, está muito vinculada à caminhada e ao alongamento, quanto é dentro do serviço público de saúde. E o que eu tenho colocado existem mais de 300 práticas corporais sistematizadas, muito interessantes, muito diferentes, com origens diferentes, danças, existem jogos e brincadeiras nossos, né? De regionais, locais, que não entram nos nossos cursos de formação e que a gente precisaria acessar para poder pensar além das 4 modalidades esportivas, futebol, vôlei, basquete, handebol, e para além disso que é, digamos assim, o que está colado em nós, né? Quando vem um profissional de educação física. E isso tanto no trabalho em equipe em saúde, né? Quando vem um médico, um enfermeiro procurar o profissional de educação física, ele tem a gente como alguém que vai pôr o outro para funcionar, vai pôr o outro para movimentar, né? E de uma forma assim muito impositiva, muito contundente, muito, digamos assim, é, é, sem muita abertura, né? Cada um dos profissionais de educação física tem uma pegada, né? Ah, vamos ver qual que é a pegada desse profissional e vamos pôr ele para conduzir esse grupo. E as nossas práticas e as nossas pesquisas ainda continuam muito vinculadas à doença. Então, quando a gente vê, por exemplo, nos serviços de saúde, programa de atividade física para hipertenso, para depressivo, quer dizer, quando a gente faz isso, a gente reforça isso que a gente está querendo romper, que é essa versão mais normativa das nossas práticas, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é necessário a gente pensar num corpo para além do corpo orgânico, mecânico, do corpo físico, do biológico, do fisiológico. Eu estou aqui propondo pensar o corpo sensível, diferentes formas de percepção, diferentes formas de entendimento, de conexão, de comunicação e de acolhimento do outro, de escuta, de conversa, né? Então, penso eu que a nossa formação em educação física deverá estar cada vez mais voltada para esse corpo, para nossas capacidades e habilidades de desenvolver essa dimensão, digamos, de comunicação e de relação desses corpos, para conseguir, primeiro, responder a isso que vem, né? Que é uma sociedade mais, digamos assim, organizada de forma isolada, né? Pensando aí na pandemia, mas pós-pandemia, e o que vem depois disso, né?
mas também uma sociedade que talvez já não queira mais o que vinha repetindo há tanto tempo, né? Uma educação física que talvez responda com mais coerência e responsabilidade se tiver atenta àquilo que efetivamente são as necessidades de saúde da população, né? Obrigado. E só para concluir o nosso bate-papo, a última pergunta: você tem alguma dica, alguma recomendação para um aluno que ainda está na graduação de educação física e tem interesse por essa área? Algum, algum curso que ele pode fazer? Alguma, enfim. Eu penso que os programas de formação, esses PETs, Programa de Educação para o Trabalho em Saúde, mas também os estágios, sobretudo esses estágios muito orientados, tipo que vincula o profissional de saúde com o docente, com o estudante, são caminhos muito interessantes, primeiro para eles conseguir sair da sala de aula, conseguir sair dos muros da faculdade. A outra coisa é para ele entender o que é a realidade das pessoas hoje, da maioria das pessoas. Para ele entender como elas vivem, quais são seus sonhos e desejos, quais são suas dificuldades, e para ele conseguir, nessa angústia, né, porque produz uma angústia, né, produz uma tristeza, produz um deslocamento, assim, um desconforto muito grande, né, quando a gente vai ao encontro das comunidades, a gente se sente meio assim impotente nas nossas ações, né? Mas eu acho que isso tudo é muito proveitoso, acho que isso é muito saudável para nos situar, digamos assim, numa outra condição de qualidade de relações, tanto com as nossas instituições formativas, quanto a pesquisa, né? Eu acho que há várias disciplinas na USP hoje, por exemplo, que são integradoras. Elas agregam estudantes de todas as áreas, da saúde, também do direito, da engenharia, né? E elas são disciplinas que nos ensinam muito mais do que aquilo que está na ementa e nos conteúdos, porque ela nos ensina a relação com o diferente, ela nos ensina a relação com outros modos de pensamento, a partir de objetos comuns. Então, eu acho que se eu hoje fosse estudante, né, e de certo modo às vezes eu me coloco nesse lugar e faço disciplinas na graduação também, porque eu gosto muito de fazer disciplina e conhecer outras formas de ensinar e aprender. Eu diria assim, escolha cursos que você se misture, que você interaja com outras pessoas com formações diferentes da sua, que sejam dinâmicas interativas, né, que sejam dinâmicas que permitam a fala, a escrita e as expressões individuais, porque eu acho que nós somos muito tolhidos na nossa capacidade de ler, de escrever e de falar, e a gente precisa desenvolver essas habilidades nesse mundo que a gente vive, né? Nossa capacidade de se comunicar, sobretudo com aquele que a gente não conhece, com aquele que é tímido, com aquele que tem alguma dificuldade. A gente precisa ter uma formação para desenvolver essa desenvoltura nas nossas habilidades comunicativas, né? De se expor, né? De se expor publicamente, de cursos que te levem para dentro da casa das famílias, né? Se for do campo da saúde. Eu lembro aqui de uma experiência muito interessante com alunos que acompanharam famílias durante 1 ou 2 anos. Então, cada aluno era responsável por 2 famílias, né? E eles foram acompanhando essas famílias junto com a orientação de um docente, com uma equipe de profissionais da saúde. Isso fez com que eles tivessem a verdadeira dimensão do que é o trabalho em saúde, e eu acho que isso é bem importante, não só na saúde, mas também na educação, na formação, né, na área cultural, também acho isso bem importante, né? Acompanhar, se comprometer, se corresponsabilizar, criar vínculos, né?
Então, eu diria assim para você, não existe um curso, o que existe iniciativas que saem daquela coisa da caixinha, né, que saem daquela coisa da reprodução de um modo de ensinar e de compor com o estudante, que eu acho que está caduco e que será necessário a gente instigar outros modos de formação para conseguir pensar em outros caminhos, né, e numa educação física muito mais interessante, muito mais inventiva, muito mais criativa, porque conseguimos desenvolver essas habilidades em nós, né? Perfeito. Muito obrigado, Yara. Não por Sua isso. fala, sua fala foi muito rica, muito esclarecedora. A gente do curso de Educação Física e Saúde te agradece muito por ter participado. E é isso, pessoal. Boa jornada de EFS para todos. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa de vocês e obrigada. Obrigado.